Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos. Neste vídeo vamos continuar com os nossos conceitos de bancos de dados. Vamos falar desta vez sobre as propriedades ACID. As propriedades ACID, que é uma sigla, significam atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. E são 4 propriedades importantíssimas que os bancos de dados relacionais precisam garantir para que seja garantida a integridade dos dados armazenados. Essas propriedades permitem garantir a validade dos dados quando eles são inseridos ou, por exemplo, atualizados, e garante que as informações não sejam perdidas, por exemplo, quando ocorre um problema no servidor de banco de dados ou com a instância ou um problema qualquer durante a execução das transações dentro do banco. Assim, essas propriedades são fundamentais para o sucesso do processamento de transações. Então vamos falar sobre cada uma dessas propriedades sucintamente. Começando pela propriedade da atomicidade. Antes de falar da atomicidade, o que são as transações? Quando você tem um banco de dados, você realiza operações sobre esse banco. No caso, operações são declarações SQL, e essas operações geralmente são realizadas em blocos. Esses blocos a gente chama de transações. E as transações no banco de dados permitem inserir, atualizar, excluir dados, fazer consultas, etc. E é muito comum que as operações, né, essas declarações SQL, que são operações, sejam executadas em conjuntos que dependem umas das outras. Ou seja, elas têm que ser sempre executadas em blocos e não apenas individualmente. Um exemplo clássico disso, para você entender melhor, é quando a gente faz, por exemplo, uma transferência de dinheiro entre 2 contas correntes. Essa transferência ela tem no mínimo 2 operações ocorrendo. O dinheiro saindo da conta A e entrando na conta B. E essas 2 operações devem ser executadas com sucesso, ambas. Não pode ocorrer o fato de uma operação ser realizada e a outra não, senão alguém vai ter prejuízo, ou o banco ou o cliente. Imagine se o dinheiro sai da conta A e não chega na conta B. Foi debitada uma conta, operação com sucesso, mas a outra conta não recebeu o dinheiro, falhou. Ou o inverso, o dinheiro não sai da conta A, mas é inserido na conta B. Então de onde veio esse dinheiro? A conta B recebeu o que deveria, mas a conta A não foi debitada, prejuízo. Então essas 2 operações que são distintas, na verdade elas são um bloco que a gente vai chamar de transação. E no caso a atomicidade é a propriedade ACID que garante que a transação seja realizada por completo ou não seja realizada. Então a transação é tratada como uma entidade única, como se fosse um único comando, transferir dinheiro. Se ocorrer algum problema durante esse processo, durante a execução das várias operações que compõem a transação, nenhuma das operações será executada. A atomicidade garante que tudo é desfeito e continua no estado anterior que estava o banco de dados. Portanto, as transações elas são aplicadas de uma forma que a gente chama de tudo ou nada. Ou todas as operações funcionam ou nenhuma deve funcionar, para garantir a integridade dos dados. Bom, vamos então para a próxima propriedade ACID, que é a consistência. Essa propriedade diz que as transações devem levar o banco de dados de um estado que é válido para outro estado que continua sendo válido, garantindo assim a estabilidade do banco. Os dados gravados eles devem ser sempre válidos de acordo com regras pré-definidas, como por exemplo as regras de constraints, regras de chave estrangeira, check, etc. Dessa forma a gente evita que os dados gravados no banco sejam corrompidos por conta de algum tipo de operação ilegal. No caso, operação ilegal no sentido de falha na operação. Um exemplo clássico é tentar inserir um registro em uma tabela, tabela essa que está relacionada com uma outra tabela, chave primária com chave estrangeira, e tentar inserir um registro fazendo referência a uma outra tabela sem que esse registro exista na tabela A, né, na tabela pai. Então não é possível inserir esse registro porque a informação não existe ainda no banco de dados, a informação relacionada. Então a consistência garante que esse registro não será inserido enquanto a gente não inserir o registro na tabela pai relacionada. Assim evitamos os problemas de inconsistência do banco de dados, informação que não deveria estar no banco de dados. Vamos para a próxima regra então. A próxima propriedade é do isolamento. O isolamento trata do seguinte: em um banco de dados que é acessado por muitos usuários, as transações elas podem e devem ser executadas de forma concorrente, ou seja, várias operações ao mesmo tempo, por vários usuários simultâneos. O exemplo clássico é uma loja virtual. A loja está na internet e você pode ter dezenas, centenas ou até milhares de pessoas efetuando transações naquela loja ao mesmo tempo e possivelmente alterando as mesmas tabelas dos bancos de dados.
O isolamento é uma propriedade que permite, que garante que a execução concorrente deixe o banco de dados num estado estável também, ou seja, no mesmo estado que ele estava caso as transações fossem executadas em sequência e não simultaneamente. Quando as transações são executadas em sequência, é muito mais fácil você garantir a estabilidade do banco. Executou a primeira, deu certo, beleza, vai para a segunda, deu certo, vai para a terceira, deu errado, desfaz e assim por diante. Mas quando elas estão ocorrendo de forma concorrente, ao mesmo tempo, é muito mais difícil você garantir o isolamento. O exemplo clássico é quando dois clientes vão tentar comprar um item, o mesmo item dentro de uma loja virtual, um sistema na internet. Vamos supor que a gente tenha o último exemplar de um livro, ou de uma câmera, ou de um produto qualquer. E os dois estão ali na loja tentando comprar, cada um em um local diferente, tentando comprar aquele produto. As transações estão ocorrendo simultaneamente, o produto está aparecendo para os dois ao mesmo tempo, eles estão ali preenchendo dados, clicando no carrinho de compras, etc. Mas é óbvio, se só tem um produto, só um deles vai conseguir comprar. Então aquele que finalizar a compra primeiro, consegue finalizar a transação é executada e o outro não vai conseguir comprar o produto. Então o isolamento garante que essa outra transação ela vai ser também desfeita. Desfazer a transação se chama rollback e finaliza, o cara não vai conseguir executar a compra, que seria um grande problema se ele conseguisse finalizar a compra de um produto que já não existe mais. Como é que a loja vai entregar isso para o cliente? Então o isolamento é essa propriedade. E a última propriedade, que é a durabilidade, já dá para imaginar um pouquinho do que se trata, né? Pelo nome, durabilidade. Essa propriedade garante que quando uma transação for executada, efetivada, o termo técnico é commit, o banco de dados vai permanecer nesse estado mesmo que haja um problema grave no sistema. Mesmo que quebre o servidor, que arranquem os discos, travou, faltou energia elétrica, etc. A durabilidade garante que os dados continuam lá, ou naquele disco, ou no backup, não importa. A informação não pode ser alterada depois de ter sido gravada. Assim, as transações são sempre gravadas em dispositivos de memória permanente, não volátil, como por exemplo os discos, geralmente com espelhamento, com backups, para garantir que essa informação ela não possa ser corrompida ou alterada depois das transações terem sido finalizadas. E mesmo que a gente reinicie a instância do banco de dados, reiniciando o sistema, por exemplo, quando ele voltar, os dados continuarão lá disponíveis para consulta e para uso normal. Legal, gente? Então é isso, essas foram as propriedades ACID, importantíssimas em bancos de dados relacionais. Não é para qualquer tipo de bancos de dados que a gente vai aplicar esse tipo de propriedade, é para bancos de dados relacionais. E elas têm tudo a ver com as transações. Aqui eu dei uma palhinha do que são as transações, na verdade, eu não expliquei a fundo do que se trata. E no próximo vídeo sobre essa série de conceitos de bancos de dados a gente vai explorar mais a fundo como funciona uma transação. Aí eu vou mostrar mecanismos de transações e a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona isso que é basicamente o coração do banco de dados relacional, o conceito de transação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento se você não se inscreveu ainda e também para visitar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br e não deixe de nos seguir nas redes sociais que aparecem aqui em cima. Obrigado e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boston Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, do meu lado esquerdo e do meu lado direito, e sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, pode nos fazer uma doação via PayPal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até mais.